E eu vou falar sobre a perícia nas ações de família. Eu queria começar, então, tratando desse tema para dizer o seguinte: falar de perícia é falar sobre prova. E falar sobre prova é falar sobre verdade. No processo, a gente busca construir verdade. Mas não é uma verdade metafísica, que talvez a gente nunca consiga determinar. É a verdade processual. É uma verdade que se constrói no processo em contraditório. As partes levam para o processo as suas versões. A prova é produzida e o que se busca com a prova é demonstrar se uma certa versão é verdadeira ou não. E, em contraditório com a participação das partes e com o direito que elas têm de influenciar na decisão, vai-se chegar a algo que processualmente nós vamos chamar de verdade. E que vai ser aceito como verdade no processo. As partes têm o direito de participar da construção dessa verdade. Porque vem da Constituição, do artigo 5º, inciso 55 da Constituição, o direito ao contraditório. E contraditório é direito de participar do processo com influência no resultado. E uma das formas que as partes têm de participar do processo com influência no resultado é produzindo prova. O artigo 369 do Código de Processo Civil diz isso com todas as letras. É direito da parte se valer de todos os meios de prova especificados em lei, ou, mesmo que não especificados em lei, moralmente legítimos, é a expressão do Código, nós deveríamos dizer provas lícitas, para demonstrar a verdade das suas alegações e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, o direito de participar da construção do resultado do processo, inclusive produzindo prova, é um direito que as partes têm e que lhes é assegurado constitucionalmente pela garantia do contraditório. E entre as provas que podem ser relevantes num processo, inclusive no processo em que são discutidas questões de família, está a prova pericial. A prova pericial que deve ser produzida sempre que a demonstração ou a compreensão do fato depender de conhecimento técnico ou científico. E o juiz, então, nesses casos, porque se faz necessária a prova pericial, deverá nomear um perito com especialização acadêmica na matéria objeto da prova. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque, por exemplo, quando se trata de uma perícia médica, o que é muito comum, não se pode nomear um médico qualquer. Tem que ser um médico com especialização acadêmica na área objeto da perícia. Não adianta nomear pediatra para fazer perícia e saber se o anestesista errou. Tem que ser um anestesiologista. Isso tem expressa previsão legal. E o Superior Tribunal de Justiça tem sido muito severo com isso. E tem que ser severo com isso. Então, há uma exigência de que o perito tenha especialização acadêmica na matéria objeto da prova. E, portanto, sempre que houver a necessidade para a demonstração ou a compreensão do fato, de conhecimento técnico ou científico, nós vamos precisar da prova pericial. E isso acontece com muita frequência nas chamadas ações de família. Por exemplo, na investigação de paternidade. E aí vem uma prova pericial que todo mundo conhece. Em todos esses casos de parentalidade, o assim chamado exame de DNA, na verdade, exame de verificação de compatibilidade de alelos, mas que ficou conhecido como exame de DNA.
um exame que foi desenvolvido na Inglaterra a partir dos anos 60. Não foi desenvolvido para identificar se uma pessoa é pai da outra ou não é. Esse exame foi desenvolvido para verificação de compatibilidade genética, para aferição das chances de êxito em transplante de órgãos, e depois começaram a usar para outros fins, inclusive para fins forenses, para fins processuais. E há uma ideia de que essa perícia resolve o processo quando se trata da parentalidade. O exame de DNA tem 99,9999% de eficiência e, portanto, se disser que é pai, se disser que não é pai, não é pai. Cuidado. Cuidado com isso. Em primeiro lugar, o exame tem limitações. Há situações que ele não vai conseguir resolver. Basta pensar na possibilidade de o suposto pai ter um irmão gêmeo idêntico. No máximo, o exame vai conseguir dizer que um dos dois é o pai. E aí nós temos um sério problema. É que o ônus da prova é de quem alega. E se o exame só diz que um dos dois é o pai, mas não diz e não tem como dizer com certeza qual dos dois, eu lamento informar que se a prova é só essa, o pedido é improcedente. Porque não se pode imputar a alguém ser pai sem que ele sequer tenha participado do processo. E se ambos participaram do processo, porque um dos dois é o pai, de qualquer maneira, essa prova não trouxe certeza. E não se profere sentença de mérito, de procedência, com base em probabilidade. Então, ou tem mais provas, que é claro que pode ter. Demonstra-se, por exemplo, que um deles, na época da concepção, vivia fora do país. E, portanto, ele não pode ser o pai. Mas se não tem outras provas, eu sinto muito. Isso é direito processual. O pedido é improcedente. Além das limitações técnicas do exame, temos o grave problema, muito grave problema, pouco estudado ou nada estudado no Brasil, das falhas humanas na realização do exame. Eu julguei um caso, participei do julgamento de um caso, em que o exame deu positivo e o suposto pai, que insistia veementemente em dizer que não era o pai, juntou aos autos um parecer de um assistente técnico, um professor de genética da Unicamp, dizendo: houve uma falha no procedimento de coleta e armazenagem das amostras. Esta falha gera risco de falso positivo. Tem que refazer o exame. O juiz não levou isso a sério, julgou procedente. Houve apelação, o tribunal levou isso a sério, anulou e mandou fazer de novo o exame. E deu negativo. Ele não era o pai. Temos casos de resultados inconclusivos. Conversávamos, eu e Truzi, ontem sobre isso. Ele advoga num processo em que o resultado do exame de DNA foi inconclusivo. Eu, como advogado, atuei num processo em que o resultado foi inconclusivo. Então, o exame de DNA é importante? Claro que é. Mas ele sozinho talvez não resolva o problema. Muitas vezes vai resolver. Eu arriscaria dizer que na maioria dos casos, não vou dizer 99,9999%, mas na maioria dos casos, ele vai resolver. Mas não é segurança total e absoluta. Outra questão relevante nas ações de família é a perícia contábil, especialmente nas ações de alimentos. Porque nós temos muitos casos em que é preciso fazer esse tipo de perícia para se identificar verdadeiramente qual é a capacidade do alimentante. Há muitos casos em que a prova documental vai ser suficiente, ou outros meios de prova vão ser suficientes.
Mas há casos em que isso não vai acontecer. E há um caso em especial para o qual eu queria chamar a atenção de vocês. É aquele caso da ação de alimentos proposta contra um dos avós, em que se traz ao processo, na forma prevista no Código Civil, outro avô ou outra avó. E aí a gente acaba tendo no processo, muitas vezes, o avô paterno e o avô materno. E o que diz o Código Civil? Que, nesse caso, cada um responde proporcionalmente à sua capacidade patrimonial. Então, a gente vai ter que saber exatamente qual é a capacidade patrimonial de um, exatamente qual é a capacidade patrimonial de outro, para ver como será estabelecida essa proporção. Porque não é automaticamente meio a meio. Pode ser 70% para um, 30% para outro, 60% para um, 40% para outro. Um pode ser muito rico e o outro pobre. E isso tem que ser objeto de prova. E é prova pericial, não é impressão. Não é eu tenho a impressão de que ele pode pagar mais porque ele ganha tanto. Juiz não pode julgar com base em impressão. Juiz tem que julgar com base em convencimento. Convencimento se produz através da prova e em pleno contraditório. E tem a perícia de psicologia. Casos envolvendo convivência, casos envolvendo alienação parental. Felizmente, nem sempre as coisas estão necessariamente juntas. E aí a gente tem uma perícia muito importante. Na perícia de psicologia, a gente tem um problema grave. Muito grave. É que o Conselho Federal de Psicologia tem uma resolução dizendo o que tem que ter no laudo. E essa resolução não reproduz o que o Código de Processo Civil exige que esteja no laudo. Então, alguém, por favor, avisa ao Conselho Federal de Psicologia que lei está acima de resolução de conselho. E que o perito tem que fazer o laudo de acordo com o Código de Processo Civil. E se ele desrespeitar a resolução do conselho, que se lasque o conselho, porque ele tem que cumprir a lei. E essa perícia é absolutamente fundamental para a gente poder entender exatamente o que está acontecendo. E é uma perícia que lida com uma dificuldade processual, algo que nós, do processo, precisamos repensar. É que nesses processos que versam sobre convivência, a criança não é parte. O pai é parte, a mãe é parte, e a criança não é parte. Portanto, ela não é tratada como sujeito do processo, ela é tratada como objeto da prova. Isso precisa mudar. Isso precisa ser repensado. Nós não temos que tratar a criança como objeto, mas como sujeito. Sujeito do processo, sujeito de direitos. A criança tem que passar a ser vista como parte desse processo. Só que isso gera uma necessidade de se repensar toda a estrutura do processo. Inclusive o fato de que ela não poderia mais ser representada no processo nem pela mãe nem pelo pai. Porque haveria o interesse do pai, o interesse da mãe e o interesse da criança. E talvez o melhor interesse da criança não seja nem o do pai nem o da mãe. E aí, está no código, vai ter que nomear curador especial. Até porque, ainda que seja uma criança filha de pais multimilionários, multimilionários são os pais, não é ela, que não vai ter condições de pagar advogado. Imagina a criança falando assim, eu vou ver quem é que é do IBDFAM, vou lá constituir como advogado. Não, né? E aí tem que ser a Defensoria Pública. Mas não dá para terminar uma exposição sobre perícia sem falar da importância do assistente técnico.
O assistente técnico é absolutamente fundamental, sabe por quê? Porque a gente aqui está falando de ciência, mas fora da matemática não existem verdades científicas absolutas. Verdade científica absoluta só na matemática e só o teorema. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isto é uma verdade científica absoluta. Por mais que a gente tenha dificuldade de entender isso desde a 5ª série. Fora da matemática não existem verdades científicas absolutas. E, portanto, é preciso que haja a possibilidade de alguém estar no processo para ajudar a parte a apresentar críticas ao conteúdo do laudo pericial. O laudo pericial não pode ser visto também como uma verdade absoluta e incontestável. As partes têm que ter oportunidade de criticar o laudo. Mas não adianta dizer que está criticando o laudo porque eu não gostei, ou porque as conclusões do laudo não estão de acordo com aquilo que eu quero. A crítica ao laudo tem que ser feita com base em elementos técnicos ou científicos. E só quem pode trazer isso é o assistente técnico. E isso é muito importante, porque o juiz só pode se afastar das conclusões do laudo pericial se ele obtiver nos autos elementos técnicos ou científicos que permitam a ele esse afastamento. O juiz não pode dizer, não aplico as conclusões do perito porque eu não gostei delas, ou porque eu não concordo com elas. O juiz só pode se afastar das conclusões técnicas ou científicas a que chegou o perito, se ele tiver nos autos elementos que permitam isso. Só quem pode trazer esses elementos são os assistentes técnicos. Então, os assistentes técnicos têm um papel absolutamente fundamental nessa busca de uma reflexão crítica sobre o conteúdo da perícia. Não por outra razão. Não por outra razão. O Superior Tribunal de Justiça, julgando o recurso especial 1.153.849 do Paraná, de que foi relatora a ministra Nancy Andrighi, num caso que envolvia regulamentação de convivência de uma criança que possivelmente era vítima de abuso sexual, em que houve suspensão de visitação paterna e realização de perícia psicológica, disse o seguinte: existe nulidade, se essa perícia foi feita sem que previamente os assistentes técnicos tenham sido informados do dia em que as entrevistas iam acontecer e sem que se desse aos assistentes técnicos a oportunidade de estar junto, participando da diligência. Ah, mas o Conselho Federal diz que não pode. Mas aqui a gente aplica a lei. E o devido processo legal exige isso. E há no Código de Processo Civil um dispositivo, que é o artigo 466, cujo parágrafo 2º diz: o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação comprovada nos autos com antecedência mínima de 5 dias. E isso tem que ser cumprido, disse o STJ, sob pena de nulidade. Por isso eu termino trazendo aqui uma lição do mais autorizado estudioso do direito probatório dos últimos 50 anos, Michele Tarufo, que dizia que as garantias do devido processo legal, também no contexto das provas periciais, devem ser asseguradas. A tendência atual aponta no sentido de assegurar às partes uma oportunidade efetiva de participar nas atividades do perito. E a parte não participa indo lá para meter o bedelho. Ela participa através dos seus assistentes técnicos. Então, precisamos de uma prova pericial que respeite o devido processo, para que a gente possa, com isso, ter o resultado do processo, inclusive nas ações de família, em conformidade com o devido processo constitucional. Muito obrigado.